Bom, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui no painel 3 do Congresso de Verojur, no painel de Relações Econômicas e Sociais no Direito do Trabalho. Hoje teremos a apresentação de 4 trabalhos, depois também uma exposição do professor Fábio. Aqui quem vos fala é o professor Gustavo Miró. Eu sou doutorando aqui também na PUC Paraná. Então, conheço bem a casa. Estou aqui também, que vai me ajudar a moderar o evento, o professor Fábio da Silva Veiga, que é professor da Universidade Lusófona, em Lisboa, que sempre nos prestigia, sempre vem aqui até a PUC, né, trazendo com ele também o Congresso do Verujur, que muito enriquece a nossa universidade. Então, queria agradecer a presença do professor Fábio, né, mais uma vez, terceiro ano consecutivo isso, aqui na PUC Paraná. Então, vamos começar com a apresentação dos trabalhos. Mais uma vez, vou chamar a Denise e a Ana Júlia, eles estão, por acaso, presentes. Não? Então, de qualquer forma, então, passar a palavra aí para a Bianca e para a Karina, que vão apresentar o trabalho delas, Liberdade Programada, a reconfiguração da subordinação no trabalho por plataformas digitais. Por favor, tem a palavra. Então, boa tarde, meu nome é Bianca. Eu e a Karina, a gente vai apresentar o trabalho, então, como o professor Gustavo falou, liberdade programada, a organização da subordinação no trabalho por plataformas digitais. Vamos para esse slide. Então, primeiramente, a gente vai tratar um pouquinho sobre as mudanças tecnológicas e a revolução da tecnologia frente às novas relações de trabalho. No século XXI, a gente teve, então, a quarta revolução industrial, ou denominada indústria 4.0, revolução 4.0, são vários nomes que a gente tem para esse fenômeno, o que a gente verificou a digitalização da economia. Então, a gente sabe que hoje tudo é base do celular, né? E esse movimento ele é chamado de internet das coisas. Ele permite conexão entre pessoas, objetos e serviços, consolidando a base tecnológica para a integração entre consumidores e produtores. Hoje, através de uma plataforma digital, por exemplo, o iFood, 99, Uber, entre outros. Esse movimento ele é denominado economia sob demanda, que é a utilização de dispositivos móveis para conectar, em tempo real, pessoas, dados, bens e serviços. Então, essa nova lógica ela permite ao consumidor acesso aos bens e serviços de forma inteiramente digital, o que, além de otimizar a comunicação entre as partes, viabiliza formas de atendimento personalizado. E nesse cenário que a gente tem as plataformas de intermediação. Estamos responsáveis por fazer essa conexão direta entre o consumidor e aquele que está oferecendo o serviço, que é o prestador de serviço. Seja por meio de celular, seja por meio de computador. Então, a gente precisa entender um pouquinho do conceito do que é relação de trabalho e relação de emprego para a nossa CLT. Relação de trabalho ele é o gênero do qual decorre a relação de emprego. Relação de emprego, nós temos os requisitos do artigo 3º da CLT, que são pessoa física, pessoalidade, atualidade, onerosidade e dependência. Pessoa física seria o trabalho da pessoa física, da pessoa natural. Habitualidade seria a reiteração do serviço para o mesmo prestador. Onerosidade contra a prestação monetária. E a dependência, que na verdade, apesar de estar escrito dependência, entende-se que é pacífico na doutrina que há uma subordinação, especialmente subordinação jurídica, que é a sujeição do empregado ao poder de direção e disciplina do empregador. Só que hoje, nesse novo contexto de indústria 4.0, internet das coisas, plataformas digitais, a subordinação clássica, por si só, é insuficiente para abarcar as novas formas de trabalho surgidas com o avanço da tecnologia. Então, por isso, a gente vai ter que estudar dois grandes conceitos aqui. Primeiro, a subordinação estrutural, e o segundo, a subordinação por algoritmo. Então, o primeiro, que é a subordinação estrutural, ela se caracteriza justamente pela inserção do trabalho, do trabalhador, na dinâmica da empresa, ou seja, na dinâmica da plataforma, independente de que ele esteja ou não sujeito a ordens diretas ou indiretas via aplicativo. Isso já é reconhecido nos tribunais, temos julgados no TRT da Quarta Região. Além disso, o mais importante é a subordinação por algoritmos. Os algoritmos eles permitem que as empresas se
dos trabalhadores, independente de da ordem direta ou não, através de meta, regra, punições e recompensas, com base no próprio desempenho daquele que está prestando o serviço. Então, na verdade, a gente vê que a pessoa que está prestando serviço ela não tem autonomia. Ela está ali inserida numa política que a gente chama que é carrots and sticks, que é benefícios e perdas. E que ela acaba sendo obrigada a se sujeitar a tudo que a plataforma exige, sob pena de demissão por algoritmo, que a gente chama. Então, agora a gente vai analisar um pouquinho a relação entre o trabalhador da plataforma e aquele que está oferecendo, e a plataforma está oferecendo um serviço ali. Então, a gente tem uma relação um pouco triangular. A gente tem a solicitação do serviço, a plataforma vai lá, faz a conciliação do pedido com quem está oferecendo a mão de obra, e depois a gente tem a efetivação do serviço e a avaliação. Então, é um triângulo. A gente tem 3 etapas principais para realizar todo esse trabalho de plataforma. Quais são as características principais delas, né? A primeira delas é a flexibilidade na definição de horários. A pessoa pode trabalhar a hora que ela quiser. A hora que ela quiser, ela liga o aplicativo. A hora que ela quiser, ela desliga o aplicativo. Remuneração é imprevisível, porque está vinculada ao número de serviços prestados. O próprio empregado acaba arcando com os riscos do trabalho. E, por último, a gente tem que criar um contrato de dinâmica. Então, o cara que se cadastra na plataforma, ele não tem opção de escolher. Ele vai ter que aceitar aquilo que o algoritmo determinou, sob pena de não conseguir trabalhar vinculado a uma determinada plataforma. Então, para dar continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns requisitos para trabalho nessas plataformas que nos auxiliam a caracterizar o vínculo empregatício, seja por uma forma subordinada da própria empresa ou do sistema algorítmico. Então, em primeiro momento, destaca-se que tem que ser uma pessoa física para se registrar na plataforma. Então, eu não poderia abrir um MEI ou algum tipo societário e elaborar esse registro, até porque tem um caráter personalíssimo. Tem um login e senha que não pode ser transferido, emprestado. As plataformas também já têm sistemas de verificação biométrico para ter a certeza de que o motorista é efetivamente quem se registrou. É exigido documentação como CNH, atualmente a CNH digital, que passou a ser um requisito, e com relação, né, às plataformas, a gente analisou a 99, a iFood e o Uber, tem alguns critérios um pouquinho diferentes entre elas, mas que não alteram a vinculação como um todo. A gente já destaca numa análise que a gente colocou para comparar relação de valores que os motoristas vêm a receber, que o valor que aparece para nós consumidores quando a gente solicita uma corrida, solicita uma encomenda, ele não é o valor recebido pelo motorista. E isso não tem relação com comissões especificamente, mas tem a ver com o que a plataforma propõe a eles. Então, existem situações em que eles recebem um valor até maior do que a gente está pagando, e algumas situações que esse valor é reduzido, pensando em oferta e demanda, pensando na localização e na necessidade. Entrando na habitualidade, todos os motoristas cadastrados, eles realizam mais do que uma corrida. Isso, com base em dados e estudos, não ocorre da pessoa fazer o cadastro para o trabalho, fazer uma corrida e acabar desistindo. Eles têm uma habitualidade muito grande, são inúmeras corridas por dia, até com relação, se a gente for entrar em valor do veículo, geralmente veículos utilizados por motoristas de aplicativo e táxi pela alta quilometragem afeta também o valor da FIP que é aplicada. A onerosidade, eles recebem por isso um valor determinado pela empresa, não pelo consumidor ou por eles. E a questão da subordinação por algoritmos. Eu acho que é mais fácil a gente até mostrar a imagem, próximo slide, que todos esses serviços eles têm a possibilidade de avaliação por cada um dos consumidores, e isso afeta também tanto o valor que o motorista vai receber no decorrer das corridas, quanto a disponibilidade.
Motoristas com avaliações maiores ou entregadores que têm avaliação maior têm, por sistema algorítmico, mais corridas. É encaminhado a eles, mesmo que estejam mais longe do local onde foi solicitado. E aí, já partindo para as considerações finais do trabalho, é que a gente entende com esse estudo que, apesar de atualmente já ter inúmeros julgados caracterizando o vínculo empregatício, alguns, dependendo de qual tribunal a gente está falando também, deixam de caracterizar, entendemos que tem sim os requisitos para caracterização. Questões de marketing, contrato de adesão, também mostra que estão subordinados a isso. Questão algorítmica, caracterizada a habitualidade e onerosidade. Então, eles também, esses trabalhadores, necessitam da proteção da justiça do trabalho antes dessa caracterização. Obrigado, Karina. Obrigado, Diego. O professor Fábio quer começar com as suas considerações? Não sei se ele pode fazer já agora ou depois do final. A gente precisa sair. Ok, então, Melhor. então tá avisado. Primeiro, dizer que é um tema muito atual. Esse tema da regulação, né, ou regulamentação das plataformas digitais para os trabalhadores é um tema que lá na Europa, onde tem mais, ultimamente tem muito mais acesso, porque em Portugal eles regularam isso. Em 2023 foi criada uma lei para regular A teoria da parasubordinação que eles usam lá, né, professor? Eles usam o parasubordinado. Ele é ao mesmo tempo empregado, ao mesmo tempo autônomo, né? Mas o que eu não sei bem a teoria, porque como eu não estudo a fundo a matéria, eu vejo mais os julgamentos e vejo o que a doutrina fala, por exemplo. Eu acompanhei desde a abertura da lei. A lei foi em 2021, 2022, eles começaram a fazer o processo legislativo e várias audições públicas, e era para caracterizar ou não o vínculo empregatício, né, o que eles queriam. E muita gente foi contra, outros foram a favor. Na realidade, as empresas de Uber, você para ter um Uber, por exemplo, você tem que criar uma personalidade jurídica, igual aqui você comentou, né? Personalidade jurídica, uma pessoa jurídica separada da sua, pagar impostos e fazer os pagamentos. O problema é que isso não serviu de base, como prestador, não serviu de base para abuso do direito, né? Então, em 2023, foi aprovada a lei e que essa lei tenta, de uma certa forma, colocar o trabalhador como um polo mais fraco da relação e esse trabalhador ele fica subordinado à plataforma, porque ele não tem muita opção de escolha, como eles falaram. Ele não pode ficar escolhendo se ele quer ou não quer aceitar a corrida. Por quê? Ele pode colocar não, mas se ele ficar colocando muitas vezes não, ele é meio que banido, de uma certa forma, da plataforma, né? E aí os tribunais começaram a dar, depois da lei, que a lei esclareceu esse assunto, começaram a dar vínculo empregatício e responsabilidade, especialmente por acidentes de trabalho, questões que tinham a ver com indenizações. Que eles não, o que eles mais querem, tá? Esse trabalhador, o que ele mais quer é uma proteção social. E como não empregado, ele não tinha proteção. E foi isso que a lei trouxe, né? Essa novidade para que haja uma proteção social. Não apenas garantias remuneratórias, mas proteção. Não sei se o termo de justiça também entra um pouco por essa linha de proteção, direitos de previdência social, Exatamente. essas coisas, né? Uhum. A ideia seria porque, apesar de todo mundo falar que é um trabalhador autônomo, ele não tem liberdade. Se é autônomo de verdade, ele determinaria o preço dele, né? Ele não estaria sujeito a uma política de plataforma. E vocês estudam esse tema dentro de uma pesquisa de mestrado, alguma coisa assim? Ou vocês estão fazendo iniciação científica? Esse foi o meu TCC na graduação em Direito. E desde lá venho acompanhando. Tá bom. Obrigado, gostei. Parabéns. Então, bom, primeiramente, parabéns pela apresentação também, adorei, inclusive trouxeram até Mais problemas técnicos. muito bem, nossa, achei muito bacana, é importante, né, trazer para as apresentações isso aqui, e, enfim, material também, através do PowerPoint, porque daí o pessoal consegue visualizar, então isso eu achei show de bola, gostei bastante. Também, com relação ao artigo, pontos formais, eu achei que também está bem fundamentado, bem escrito, enfim,
não tenho nenhuma crítica. A única sugestão que eu daria, não sei se eventualmente depois pretende publicar, é substituir, trocar a ordem ali do capítulo 2 para o capítulo 3. Primeiro falar sobre a relação de trabalho e de emprego, para depois adentrar na revolução tecnológica e os efeitos nas relações de trabalho. Eu acho que dá uma sintonia melhor. Mas isso é só uma sugestão, né? Isso cabe a vocês. Agora, do ponto de vista, agora eu vou, sim, do ponto de vista formal, tudo como eu falei, da apresentação, ótimo. Agora, só algumas questões assim, né, materiais, envolvendo o artigo, né, e a opinião de vocês, né? Ficou claro, né, que vocês defendem, então, vocês acham que a subordinação é importante, né? Porque até essa briga que está tendo entre STF e Justiça do Trabalho é exatamente em relação à subordinação. Quem acha que tem que ter vínculo de emprego, diz que há subordinação. Quem acha que não tem que ter vínculo de emprego, acha que não tem subordinação e tudo mais. Aqui eu vou ter que discordar de vocês, né? Eu não vejo subordinação. Eu sei que é um mercado novo, né? A gente está lidando com um mercado novo, a revolução. Eu achei interessante que os 4 artigos que chegaram para a gente, né? Aliás, 3 dos 4 artigos que chegaram aqui para a gente avaliar nesse painel, falaram sobre a revolução 4.0, né? Sobre a quarta revolução industrial, que trata exatamente sobre essa mudança no mercado de trabalho, né? Por causa da evolução tecnológica. Então, realmente é um tema que está sendo bastante discutido, tudo é um tema novo, enfim, vai ter opiniões divergentes, a gente está vendo isso até nos tribunais. Né? Na própria Justiça do Trabalho tem decisões divergentes, né? Dentro, às vezes, do próprio Tribunal Regional do Trabalho, já vi aqui no TRT9 turmas afastando vínculo e outras reconhecendo, né? Por enquanto eles estão avaliando caso a caso. Mas por que eu acho, pessoalmente, que não há subordinação, apesar de ser algo diferente? Você falou da questão do preço, né? Primeiro porque há, querendo ou não, poder de escolha. Eu paro muito, por exemplo, com uma prestação de serviço, onde não, por exemplo, a gente contrata um jardineiro, né? O jardineiro também, por exemplo, o jardineiro que você também pode avaliar no Google, pode avaliar nas redes sociais como é que está. O jardineiro tal faz um bom serviço, deixou meu jardim maravilhoso, dá uma notinha para ele. Obviamente, as pessoas vão contratar mais ele. Já o jardineiro que estragou o jardim, deve melhorar, não dá nota ruim e tudo mais, ele não vai ser contratado. Isso faz parte do livre mercado, né? Então, a mesma coisa com o carro. Mas o que eu conheço também de motoristas Ubers que assim estão com o aplicativo desligado, né? Porque tem esse problema. Eu acho que isso a própria plataforma podia rever. E se a pessoa ficar recusando várias corridas, ela é punida. Mas se ela deixar desligado o aplicativo, né? Ela não necessariamente ela é expulsa do aplicativo. Né? Ela não é obrigada. Por exemplo, hoje eu não quero trabalhar. Não tem aquelas regras trabalhistas, por exemplo, que um professor tem, né, que trabalha de segunda a sexta. Né? O Fábio, ele não pode, por exemplo, entrar numa sala de aula, não vou dar aula, não quero dar aula para a Karina, que não gosto dela. Né? A Karina, enfim, tem opinião de... Não, ele tem que dar aula para você. Então, ali, assim, eu vejo subordinação, entendeu? Ele tem que estar ali cumprindo tudo mais. O motorista é diferente. O motorista de Uber ou do iFood e tudo mais, ele tem mais essa liberdade. Eu sei que não chega a ser uma liberdade, talvez, como um prestador de serviço clássico, como um jardineiro, um mecânico, que você contrata ali, você não vai assinar carteira. Você contrata para serviço específico. Ó, preciso que nessas próximas 2 semanas você venha aqui e arrume o meu jardim. Não vai assinar carteira. Ele vai lá, presta o serviço, acabou. Acabou a relação aí. Entendeu? A mesma coisa ali então, eu que paro muito mais o motorista que tem essa liberdade, né, de escolher para quem ele pode prestar, apesar de poder ter punições, mas ele pode, enfim, escolher, essa corrida vai ficar perto da minha casa, eu quero parar de trabalhar agora, eu não quero ficar trabalhando de madrugada, eu vou parar de trabalhar agora. Ou esse mês eu não vou trabalhar porque vou tirar férias. Então, tudo isso, para mim, eu vejo muito mais como uma prestação de serviços, né, ao invés de subordinação, né, pelo menos na classe. Mas eu entendo que abre divergências aí para discussão, porque é algo novo. Né? Como eu falei, não é aquela prestação de serviço clássica. E até o professor falou, por exemplo, em Portugal eles queriam uma proteção social. Aqui eu já vejo o contrário, professor. Aqui a maioria dos Ubers, motoristas de Uber, não querem reconhecimento de vínculo. Não querem, porque eles acham que daí vão começar a pagar pelos cargos previdenciários. O que eu vejo como isso é uma... É até mais caro o autônomo do que o empregado normal. Mais caro isso. É que eu acho também que saúde não foi o ponto do artigo, mas a gente tem que pensar na questão do mercado no local geográfico que está inserido. Curitiba
pelo menos que da minha experiência, funciona bem Uber 99, Cabify, outras plataformas que funcionam muito bem. Então, teria uma liberdade. A Uber hoje não está pagando o que eu gostaria, eu vou para outra plataforma. Mas em Portugal, por exemplo, toda vez que eu estou lá, eu usava o Bolt até então, porque funcionava muito melhor do que o Uber, até em velocidade de chegar até você o carro. Foz do Iguaçu, né, cidade aqui do Paraná, que é muito complicado essa questão de Uber. Você conseguir um Uber, conseguir que eles façam pelo valor da corrida, porque eles aceitam e já te mandam uma mensagem, ó, é tantos quilômetros, você aceita negociar ou eu recuso? Só acontece que pode esperar. Sim, e aí... Porque ali na fronteira o pessoal inventaram, eles inventaram. Cara, o povo lá inventou, e eu sou igual a frente, eu vou fazer no sul. E eu vou, toda vez que eu vou para Foz do Iguaçu, eu não pego Uber. Não é possível. Sim. E tem um aplicativo até local do Foz do Iguaçu que funciona bem, que é mais caro. Mas eu acredito que se a gente for usar Curitiba como parâmetro, realmente tem uma liberdade na prestação do serviço, mas não é uma liberdade que acontece em todo lugar. Mas por isso que eu acho que a solução não está na legislação trabalhista em decidir, por exemplo, vai ter vínculo ou não vai ter vínculo. Eu acho que aí cabe exatamente à Justiça do Trabalho analisar caso a caso para ver. Porque, por exemplo, tem uma questão chamada monopsônio, que é o contrário do monopólio. É quando, por exemplo, tem uma empresa só e vários... isso acontece muito em cidades pequenas. Quando tem um empregador só, aquela cidade que depende de uma fábrica, depende de não sei o quê, ou só tem um aplicativo de corrida, os trabalhadores eles não têm opção. É ou trabalhar para aquela empresa ou não ter trabalho. Né? Daí, nesses casos, né, há, por exemplo, uma vulnerabilidade maior do trabalhador, aí, de fato, eu acho que precisa de uma proteção maior. Aqui em Curitiba, você conversa com o motorista de Uber, até desafio vocês a perguntarem, que a maioria não quer. Eu acho que também a opinião deles tem que ser levada em consideração, mas, óbvio, eu não conheço o interior, né? Não conheço como é que funciona, tem aplicativos diferentes que não tem em Curitiba. As cidades que eu fui não tinha Uber, mas, enfim, às vezes tem, né? Locais, enfim. Mas aí eu acho que, de fato, por causa da questão do monopsônio, que é uma falha de mercado, eu acho que precisa de uma proteção maior. Então, por isso que até o STF agora vai decidir, né, o tema 1389, eu acho que eles tinham que ser humildes e falar, ó, cada caso é um caso. Que, por enquanto eles estão criticando que cada um está julgando de uma forma diferente. Mas eu acho que cada caso é um caso. Se a gente, por exemplo, vê que o aplicativo está punindo o trabalhador, aí a gente está vendo subordinação. Poxa, porque não é ideia o trabalhador ter liberdade para escolher se quer levar ou não quer levar. Se o aplicativo começar a punir demais, aí eu acho que tem subordinação e tem que ser reconhecido o vínculo. Agora, em casos assim, eu conheço vários amigos meus que são Uber e estão desativados, às vezes, para ganhar um dinheirinho a mais ativa, né, até liguei o celular aqui para ver, 37% dos Ubers têm outro emprego. Eu sei que isso não é requisito para afastar vínculo, né? A pessoa pode ter mais de um vínculo ao mesmo tempo. Mas, enfim, muitos, a principal fonte de renda é outro trabalho. Sim. Então, é isso. Eu acho que a legislação ela é muito rígida para um mercado que é muito complexo e você impor algo é muito, tanto para um lado quanto para o outro. Tipo, não vai ter vínculo, como muitos estão dizendo que o STF, infelizmente, vai julgar. Não vai ter vínculo, não vai ter nada. Me preocupa também muito a questão da Previdência. Como é que daqui 60 anos, esse pessoal de 20, 30 anos que está trabalhando agora, a maioria, eu estava vendo, não recolhe para a Previdência. E eles não recolhem por conta própria. E daí, como é que vai virar um problema daqui 60 anos? A gente vai ver um monte de gente que a informalidade está crescendo, um monte de gente idosa aí, que o Estado daí vai ter que socorrer de alguma forma, porque não vai ter condições de sustentar, porque não vai ter aposentadoria. Então, eu vejo a minha opinião, mas assim, como eu falei, o artigo eu achei ótimo, vocês, né, demonstraram bem a opinião de vocês, bem fundamentado, tudo mais, gostei dos autores que vocês trouxeram, mas a minha opinião só, enfim, para aumentar a remuneração. A opinião perdeu. Só para aumentar o debate mesmo, é que a gente não pode ser muito rígido para um lado ou para o outro. Eu acho que isso é uma coisa que... A legislação trabalhista ela é muito rígida. Eu já não atuo nisso há muito tempo, Gustavo sabe as críticas que muitas vezes eu faço à Justiça do Trabalho, que eu vejo pela perspectiva da empresa, mas eu acho que deixar tudo para o caso para o judiciário, vai gerar uma insegurança e uma parcialidade. Tem gerado já. Já, bastante. É isso. Bom, isso aí a gente podia ficar horas debatendo, mas não quero. Tá bom, você. Mas é isso. Obrigado, Karina. Obrigado. Diego, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Né?
Agora passar para o próximo, professor. Sim, vamos lá. A Denise ainda não entrou. Perguntei. Denise e Ana Júlia estão presentes? Estou colocando presencial, mas se elas É. tivessem presente online, daria. Exato. Por isso que eu não Ela tá depois, vamos falar do Vinícius ali, ela tá que elas não apareceram no certificado. Bom, agora o próximo, as próximas são Natália, Adriana e Silvânia. Eu estou pensando. As três. Você é a Natália. Eu vou colocar aqui então. Dá para. Posso colocar aqui? Bom, pode, eu te entrego ele para você, Camila. Tá. Vou colocar aqui. Na câmera vai ser aí, né? É que por causa do som tem que ficar mais perto. Tá. Deixa Não sei eu... se você deve ficar melhor no computador do que estou aparecendo. Se quiser, eu consigo apresentar também, eu acho. Olha, eles vão fazer É naquele botão lá de cima. aqui, né? É. Ok. Então, você vai fazer ali, pode passar. Obrigada. Só vai ser o som. O som vai ser assim. Estão ouvindo? Gruda na flechinha, né? Posso fazer isso assim? Se você clicar na flechinha, aparece. Eu acho que não Ele ficou grande? ficou grande. É, tipo, tá, né? Tá grande na tua tela, mas não há mais. Ok. Eu tô querendo. Mas eu posso compartilhar também, às vezes. Compartilha o vídeo, então. Meu filho. Ok. Então, não pode usar o teu computador. Perfeito. Deu certo, né? Você tá na dúvida se é importante. Então, Gustavo, vai apresentar, vai se apresentar. Oi? Você apresentou, né? Não, agora então a Natália, Baruto, Barutini. Barutini, se você for na Itália, Eu Barutini é. tô só, viu? Eu tô... Cara, eu tô Não, Itália contigo. Você está entendendo? só acho que mas ela vai apresentar em nome também da Adriana e da Silvana, pessoal, o artigo Hiperconectividade e seus impactos no meio ambiente de trabalho, entre o risco operacional e o dano existencial. Então, por favor, Natália, a palavra. Muito obrigada pela oportunidade aqui, de todos presentes. Tenho uma amiga acadêmica também da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E eu estou representando, tanto a minha orientadora do mestrado e outra professora que também me ajudou a escrever esse artigo. Eu começo logo no meu artigo trazendo sobre essa ascensão da tecnologia no mundo do trabalho. A ascensão da tecnologia, demonstrando que a tecnologia ela pode ser vista até como uma fonte material do direito. Porque a partir do momento em que a gente tem várias revoluções tecnológicas, nós temos uma mudança drástica na sociedade. Tanto ao ponto de termos tido as legislações a partir dos momentos das revoluções. Então, eu cito sim a Revolução Industrial, a primeira revolução, e começo falando também da Revolução agora 4.0, como as nossas colegas lá por trás, que ali no meu slide eu comento assim, começando da máquina de vapor até a inteligência artificial. Então, eu classifico a tecnologia dentro do meu trabalho como esse catalisador social, que ele traz essa aceleração e também traz também traz... O teu slide não está aparecendo aqui. Só para você. Não, tranquilo. Eu dei uma... Estava tentando colocar aqui. Não, imagina. Então, eu trouxe essa ideia de que sim, a tecnologia ela trata-se de uma fonte material, porque trata de todo esse movimento diverso da sociedade, né? Uma mudança drástica. Durante o meu artigo, ele tem uma visão muito crítica, eu diria, até, na verdade, eu trouxe setores mais críticos, eu uso o método dedutivo, uma abordagem interdisciplinar, então eu trago muitos autores, na verdade, não tanto da área jurídica como da área sociológica ou filosófica. E trazendo exatamente essa ideia, né, eu trouxe essa pergunta nos slides, de que a gente teve essa revolução. Então, digamos assim, as máquinas, as fábricas, hoje elas existem, mas hoje a gente trabalha e vive muito bem por meio das telas. Então, é uma certa pergunta que eu trago, assim, será que a tecnologia está nos libertando ou ela nos prende?
Quando falo em hiperconectividade pandêmica, eu faço referência um pouco à pandemia, mas é uma coisa mais brincadeira mesmo, esse título que eu trouxe, no sentido de que todos nós estamos o tempo todo conectados. Pandêmica que significa o quê? Pandemia significa o povo inteiro. Então, o mundo inteiro está hiperconectado, todos nós estamos vivendo nesse momento de conexão constante. A ideia até, né, quando a gente fala, né, que o novo normal, que era um termo que a gente usava muito na pandemia, é o novo normal esse sempre online, esse always on. Então, essa conexão ela é permanente, estável, é como se um vírus e ela entrou durante o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Depois de eu falar toda essa questão de ascensão tecnológica, eu trago sobre a questão do cansaço digital, que é uma coisa um pouco diferente, talvez, que a gente via antes nas máquinas em que o cansaço era mais físico. A gente pode achar que as pessoas elas não cansam por meio do teletrabalho. É claro que ela pode, traz vários benefícios a gente ter as questões tecnológicas presentes na nossa vida, mas a gente tem que lembrar também dos seus malefícios. Então, trago essa nova questão do cansaço digital, e nisso eu cito muito o Bill Churran. Ele justamente fala que nós mudamos da sociedade disciplinar, que era uma sociedade de instituições, em que nós tínhamos, sei lá, o panóptico olhando tudo, prédios, construções, empresas, e viramos para uma sociedade do desempenho em que o foco é mais entre o resultado, então a gente tem que mostrar os resultados e não todo aquele procedimento burocrático que a gente vivia antes na sociedade disciplinar. Além disso, ele cita muito essa questão da positividade. Antes a gente vivia numa sociedade do dever, hoje a gente vive numa sociedade do poder. Ou seja, nós mesmos entendemos que tudo é possível, ou que nós temos o poder de fazer tudo. E a gente se frustra muito quando a gente não alcança nossos potenciais. Por isso, muitas vezes, isso pode causar uma certa depressão, quando a positividade ela é tóxica. E o isolamento, que pode vir também por meio das telas, por conta que a gente esquece dessas faltas de limite. Então, aqui eu trago realmente uma citação do próprio Schumann, que ele demonstra que agora, com a quebra das instituições, com a quebra das empresas, nós não temos uma situação tão forte de explorador e explorado, assim, que nós mesmos estamos nos explorando, de autoexploração. Aqui seria até uma situação mais das minhas que eu trago no meu artigo, que a gente tem como fundamento na nossa Constituição Federal os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e hoje esses dois debates se confirmam, digo muito. Depois, eu trouxe a questão mais assim, trabalhista, vamos dizer assim, de a gente entender de uma forma um pouco diferente a conexão e a interconectividade. Trouxe o conceito de risco, que seria o risco seria a chance de uma exposição a um perigo, e quais seriam os perigos, talvez, que a hiperconectividade traria para o meio ambiente de trabalho. Que, numa situação um pouco breve, o que seriam os riscos ocupacionais de maneira ampla? Nós temos os riscos ambientais, e nos riscos ambientais, os perigos presentes são agentes. Poderiam ser agentes físicos, como a temperatura, pode ser tanto quente como frio. Os agentes químicos seriam mais substâncias, e os agentes biológicos seriam mais a questão dos micro-organismos, bactérias, né, mais vinculado com a área da saúde. Os riscos de acidente ou mecânicos seriam mais presentes em questão das máquinas, né? Você poder, por exemplo, sofrer uma mutação, várias questões. E os riscos ergonômicos. Um risco que ainda não está presente, mas está para vir a uma regulamentação, são os riscos psicossociais. Até porque nós estamos vivendo um momento de grandes afastamentos, por conta de depressão, burnout, várias outras coisas. Né? Eu coloquei em rosa, mas ele não tem cor. Eu coloquei todas essas cores por um motivo. Né? Geralmente, nas empresas, né, quando tem esse espaço físico, a gente coloca os riscos ocupacionais com certas cores, fica, né, um painelzinho, não necessariamente
empresas. Por exemplo, aí está uma universidade, né, na Federal do Rio. Esse mapa de riscos é normal ter nas grandes empresas? É normal, geralmente é a CIPA que elabora, Aqui né? no Brasil. Aqui no Brasil. Uhum. Mas as empresas grandes às vezes não têm. Eu nunca vi isso. Né? Na Europa, talvez lá não seja tão preocupante. Ou Tem de outra forma. tem de né? outra forma. Mas aqui eles colocam esse exemplo. Você vê que eles colocam tudo, né? Do que tá ali. Eles colocam até realmente os ergonômicos, né? Ali, ó, no final, no banheiro tem os biológicos. Isso aí, quem faz isso há uma regulação para isso ou é meio que autônomo? Cada empresa faz o que quer? Assim, porque na verdade, igual eu falei, tem a CIPA, né? Que é Mais ou menos. Comissão Interna de Previsão de Acidentes. Então, por exemplo, se você tem uma empresa com um número X de empregados, você obrigatoriamente tem que ter a CIPA. Daí, geralmente, é a CIPA que vai ter. E aí, com proteção do trabalhador. Proteção do trabalhador. Regras de segurança do trabalho. São regras. Mas tem que estar mais fácil de perceber. Aqui estamos citando exatamente isso, foi um pouco o tema do artigo, sobre a questão do meio ambiente de trabalho. Tá no título. Quando a gente classifica meio ambiente, é um termo muito grande, né? Meta individual. Não vai referir ao indivíduo, vai se referir ao meio ambiente total. E só que, por muito tempo, a gente associou o meio ambiente de trabalho como um local, digamos, né? A gente limitou ele para o local da empresa. E não necessariamente como a gente está vivendo hoje, que a gente pode trabalhar em qualquer lugar, ainda mais quando eu falo sobre a questão da conexão. Então, eu trouxe a definição do Ney Martinho, que ele traz como fatores que podem, né, tanto do meio ambiente de trabalho, os ambientais, pode ser o local, os técnicos e os psicológicos, definindo, na verdade, o meio ambiente de trabalho como as condições também do trabalho, a organização, e as relações interpessoais. Então, ele fala que são todos esses fatores e não só o local, que vai definir o meio ambiente de trabalho. Isso é um conceito doutrinário. Jurídico. Jurídico não. Legal não tem. Legal no Brasil. A gente tem a regulamentação do trabalho, tem mais ou menos como você tem, mas ainda, principalmente nessa questão que eu estou frisando, que você falou em produção do trabalho, em questão de segurança e saúde, nós não temos uma regulamentação grande, certo? Porque eles se limitam mais ao local. Que foi o que SST significa exatamente. As normas da SST são saúde e segurança do trabalho, que são as normas regulamentadoras que é feito pelo Poder Executivo. Mas essas normas são normas de segurança do trabalho, mas segurança do trabalho comum, não da internet, não do digital. Isso, sim. Não tem nada regulamentado do digital. É o tema do mestrado. Por isso que as pessoas aqui no mestrado, não terminou o mestrado? Não, tô. Então, por isso que as pessoas, às vezes, buscam normas fora, o burnout. Tem uma regra clara no direito do trabalho brasileiro? Não. Não, ele é classificado como ele está na lista, assim, mais ou menos, de doenças relacionadas ao trabalho, né? Tanto a depressão menor, porque a gente tem uma nova portaria do Ministério da Saúde em 2023, se não me engano. Mas, assim, não. Para você classificar ainda é muito difícil. Uma pessoa que vai trabalhar no home office, né? Como hoje, eu dei a palestra lá no escritório líder, em Curitiba, e tinha uns 40 ou 50 presencial, e tinha uns 90 online. Ou seja, o escritório também está fazendo muita divisão do online. Mas é uma meia igual para todos, deveria, né? Se aqueles presenciais só tem algum problema, tem que tomar ele. E o online vai ter. Então, é toda essa problemática. Então, eu trouxe também uma situação, né, falando só da OIT, que ela tem como meio ambiente de trabalho seguro e saudável no princípio, direito fundamental, que antes eles tinham outros ali, tipo, liberdade sindical, e colocava o meio ambiente. Mas o meio ambiente do trabalho é o que você tenta classificar, a doutrina, além do espaço físico nosso, seria esse espaço de interação, ele é onde ele está, a casa dele. Sim, todos esses fatores, né? Então, tem as relações pessoais, né? O jeito que você tratar. Que isso pode ser, temos assédio moral. Quando a gente fala assédio moral, essa pessoa está
com um risco psicossocial dentro daquele trabalho, que pode ser online, pode ser, né? Porque o trabalho digital, às vezes, até maior nisso. Sim, principalmente na questão que eu Sim, falo. vai falar. Então, mas coisa que eu conversar. Então, aquilo que eu trouxe, na verdade, olha, eu tinha comentado, tá vendo? Foi atualizada a lista de doenças 2023, né? E trouxe, assim, essas questões mais de burnout, esses outros problemas mais mentais, né? Aí, agora saindo, né, da questão, na verdade, da conexão como risco, eu falo, na verdade, da conexão como dano. Também, infelizmente, é mais doutrinário que jurisprudencial essa ideia, né? O dano, diferente do risco, seria para a gente proteger qualquer lesão, né, qualquer violação do certo direito. Um direito que a gente tem falado, principalmente doutrinariamente, é o direito à desconexão. E muitas vezes, principalmente o teletrabalho, né, o trabalho que não é presencial, ele pode ser mais vinculado a isso porque não há uma regulamentação de jornada. Então, hoje as pessoas que trabalham, na verdade, presencialmente, já podem sofrer o risco de a violação do direito de desconexão, que seria esse tema novo, justamente da intervenção do seu patrão, da empresa, nos seus momentos de descanso ou lazer. Essa questão, né, que quando o trabalho ocupa todos os espaços, onde é que a gente existe? Quando eu falo existe, é justamente nesse sentido, porque eles falam que o direito à desconexão, ele afeta esse dano existencial. Seria o dano da pessoa poder ter liberdade de decidir um pouco mais tranquila, porque afeta um pouco a existência dela no momento em que ela é abordada pela empresa ou por quem dela subordinada. Aí há uma certa, ainda há projetos, né, de lei para termos o direito de desconexão na CLT, mas uma questão bem interessante que o professor trouxe é que, por exemplo, na CLT, a negociação coletiva é permitindo a gente negociar sobre jornadas. E a gente nunca relaciona elas com a segurança e a saúde do trabalhador. E a segurança e a saúde do trabalhador é algo que está, pelo menos as normas regulamentadoras, no artigo 600-B da CLT, está que não pode ser negociado. Então, é uma divergência muito grande, talvez uma mudança cultural muito grande que a gente tem que ter, de que o nosso tema também é uma questão de saúde. Obrigada pela atenção. Maravilha, Natália. Obrigada. O professor Fábio tem considerações a fazer? Não, é só dar um parabéns. Meu trabalho foi. Você está em qual ano, mestrado? Estou terminando meu trabalho. Está indo bem, tem um bom caminho, porque esse tema, né, de regular questões digitais não é em todas as matérias é difícil. Mesmo na minha área, é legal, tem muitas coisas, por exemplo, eu trabalho numa empresa que tem administradores. Fiz uma vez um estudo. Eu estudo os administradores físicos, né, que administram a empresa. Mas também existem os robôs administradores. Tem muitas empresas que colocam um robô para ajudar a colher dados, a dar opinião, fazer relatórios. E colocam até nome, tipo, coloca o nome do robô, João, Maria, né? Aumenta o nome. E é muito difícil você depois caracterizar a responsabilidade. É outro fator. No ambiente de trabalho, o que eu percebo que é porque é muito descontrolado. Digital é muito descontrolado. Não há um controle do digital. O problema é que o direito, né, o direito tem que estar atrasado. Assim. O problema é que o direito ele tem que buscar soluções justas para os problemas sociais, problemas jurídicos, né? E acho que são esses pontos de enfrentamento quando a gente faz um trabalho de academia, para tentar falar, olha, pelo menos o meu trabalho não vai conseguir resolver tudo, mas essa parte aqui eu tenho uma opinião, eu tenho os estudos, as análises para justificar, né? Talvez o seu trabalho esteja tentando entrar nisso. Né? Tentado muito difícil, né? Eu tenho toda noção. Não, mas é bom, porque é na academia que surge isso, os debates que surgem na academia, para depois ir para o sabe? Também é legislativo, cara. Ok, vamos lá para o próximo. Vamos lá. Posso fazer umas considerações também? Não sei se estamos com tempo. Estamos aí, temos 40 minutos. Eu acho que eu não, porque uma pessoa não veio. Então, não, só do ponto de vista formal, não tenho nada a dizer do seu artigo. Está ótimo, bem escrito, bem fundamentado, referências também tudo certinho.
Também gostei dos autores que você trouxe. Então, do ponto de vista formal, eu achei que está excelente. O jeito que você escreveu tudo, eu acho que até se explica pelo fato de você já estar estudando isso. Provavelmente isso aqui é um resumo da sua dissertação, né? Provavelmente a sua dissertação vai falar sobre isso de uma maneira muito mais ampla. Agora, do ponto de vista também, que nem eu falei lá para os colegas, eu trago assim só para colaborar um pouco com o debate, né? O, o professor falou, né, que a importância do direito, às vezes o direito está atrasado, né? Eu tenho um mestrado em economia. Eu acho engraçado que, assim, geralmente o pessoal da economia não gosta do direito, o direito não gosta da economia. A economia vê o pessoal do direito como atrapalhando, não sei o que. O pessoal do direito, só estão pensando em produtividade, não sei o que, estão pensando nas regras. Mas os dois têm que conversar e conversam o tempo todo, porque o direito está interferindo na economia. Toda a economia também precisa do direito, né, das regulamentações para reduzir falhas de mercados e tudo isso. E eu acho que tudo isso tem a ver, né, às vezes a gente pode nem pensar, mas quando a gente está falando do mercado de trabalho, produtividade, bem-estar do trabalhador, isso tem a ver com economia. Inclusive, a minha dissertação foi sobre economia do trabalho, né? É a minha área, economia do trabalho. E, além disso, agora no doutorado, eu estou falando sobre negociações coletivas e sindicatos. A minha área está sendo bem negociação coletiva. E por quê? Por que daí depois dá para trazer isso, né? Não sei se já está terminando a dissertação, mas daí é para trazer. Eu achei muito legal o que você trouxe, por exemplo, como solução. Eu estava lendo, e eu sempre fico pensando, o que ela vai dar de solução? O que o autor vai dar de solução? Mas no final você trouxe as DMRs. E eu achei muito legal, porque eu estava pensando em você trazer, tem que legislar, tem que não sei o quê. Só que agora, trazendo economia, a gente sabe, bem que o professor Fábio falou, a gente está sempre atrasado. E com o Congresso nacional que a gente tem, eles não vão discutir essas questões. Eles estão preocupados com, a gente viu nas últimas semanas, eles estão preocupados com a própria pele. Não estão nem aí em regulamentar essas coisas, né, que são fundamentais para melhorar a produtividade e o bem-estar do trabalhador no mercado de trabalho. Então, assim, dito isso, NRs, que é uma portaria que é algo mais fácil, mais flexível de se fazer, né, o ministro do Trabalho que faz a portaria, eu acho uma boa solução, né, do que ficar toda hora legislar, isso infelizmente, né, do ponto de vista formal, nós, do direito, a gente sabe que é o ideal. Né? Só que a gente não consegue acompanhar o tempo todo, é muito debate, são 500 e poucos deputados, mais de 50 senadores, enfim, demora-se muito para discutir isso. Então, o fato de trazer IR portarias, né, que, enfim, é mais fácil de se fazer, eu acho uma boa ideia, né? Eu acho uma boa forma de enfrentar essa questão de problemas de saúde mental, que tem aumentado muito, né? E também, daí até trazendo, colaborando com a minha pesquisa, negociação coletiva. Porque cada ambiente de trabalho, cada empresa tem as suas peculiaridades. E às vezes, como eu também estava falando para os colegas, a legislação ela é muito rígida, e às vezes não consegue pegar questões específicas. Às vezes, por exemplo, no interior é diferente de cidades grandes, né? No litoral é diferente de cidades grandes, às vezes cada empresa tem suas peculiaridades. Então, ter a negociação coletiva, que não é a negociação direta patrão-empregado, porque a gente sabe que o empregado não tem condições de negociar diretamente, mas tendo ali, né? Por isso que a gente tem que fortalecer, na minha opinião, os sindicatos, e até para isso, para ter nas negociações coletivas normas que prevejam, né, a segurança do trabalhador, né? Também preveja, por exemplo, que vai trabalhar remoto, vai ser questão do burnout, tudo isso fica também estabelecido na negociação coletiva. Eu acho que, né, tira peso do Congresso Nacional, do legislador, que tem um monte de coisa para fazer, enfim, não consegue, né, enfrentar o básico. Mas eu sempre fico com o pé atrás, na negociação coletiva de trabalho. E o trabalhador, mesmo que o trabalhador esteja representado por um órgão coletivo, que é o sindicato, né, que representa, eles não conseguem ter uma paridade. Sempre o sindicato patronal tem mais poder de negociação que o sindicato do trabalhador. Isso tem que ter uma... Tem que melhorar também até as leis coletivas. Tem que fortalecer as questões coletivas. Por exemplo, se for trazer uma NR, pode trazer que é nacional, né? Você pode trazer talvez a influência das questões específicas, sabe? Porque eu estou preocupado, assim, como você falou, é tudo muito novo, né? E às vezes o trabalhador está trabalhando para uma empresa, mas não trabalha remoto, trabalha presencial. Então tem que ter para esses trabalhadores remotos algo específico. Só que se não for ficar esperando a legislação, eu acho sim que tem que fortalecer os sindicatos, inclusive o direito geral.
É uma... Eu não estou fazendo sindicato, eu não sou defensor de sindicato, nada, mas eu estou em Portugal e como professor lá, temos o sindicato de professores de ensino superior. Se a gente não se aliar nos sindicatos, as privadas, né, eu estou na privada, as privadas têm muita força política, porque parece que, digo lá, né, parece que as faculdades privadas só andam por causa da questão política, no sentido econômico. Então, se não tivermos sindicato para proteger os professores do privado, nós não conseguimos meio que ter uma força, né? Para o nosso salário melhorar, para as horas diminuir. Existe toda uma programação. Por exemplo, aqui no Brasil isso é assim, mas lá está apresentando esse tema um pouquinho. Você quando você é um professor doutor auxiliar, embora esteja um professor autônomo, deixa eu uma palavra auxiliar, seria talvez professor aqui adjunto, né? Você tem 12 horas de aula. Se você passar para associado, que é o grau acima, você vai para 9. Se você vai para catedrático, você vai para 6. Ou seja, suas horas vão diminuindo conforme a tua progressão na carreira. Então, tem professores que eu conheço que são auxiliares, no primeiro grau, eles estão há 20 anos como auxiliares, nunca mudam. Por quê? Porque eles vão trabalhar menos e vão ganhar um pouquinho mais, né? Porque ainda aumenta o salário. Digo isso por isso que eu digo, o sindicato, eu não sou sindicalista, nunca fui, mas eu acho que para negociar questões fulcrais, eles são importantes. Né? Talvez o direito coletivo, de sindicatos, direito coletivo, né? Fala, né? Direito coletivo, deveria ter um pouquinho também de decisão. Né? Assim, se eu parar para pensar, né? Das evoluções tecnológicas que nós tivemos, a gente só teve, acho que talvez as legislações a partir do momento que os trabalhadores se organizaram, se tiveram o sindicato. Então, e agora a gente está tendo muito tempo com tecnologia. Eu vi o Zeca Dirceu, que é ponto polêmico, já foi preso, tudo, né? Mas ele falou algo interessante na semana passada. Ele falou que os sindicatos têm que, ao invés de ficar lutando contra, às vezes, a revolução industrial 4.0, com medo de perder emprego, eles têm que se inteirar, porque eles podem aumentar a produtividade do trabalhador e ainda melhorar a qualidade de vida. E a gente vê, até mesmo os plataformizados, né, tem uma visão muito individualista e não essa visão de se organizar no coletivo. E é bem como você falou, historicamente os sindicatos tiveram papel para enfrentar essas revoluções industriais, agora está na hora também deles entrarem nesse meio tecnológico e também saber dos atuais problemas, né? Os burnout que tem crescido, né? Problemas de saúde mental tem crescido, né? E aqui agora eu vou até, eu sempre falo, mas aí sempre falo dos jovens, né? Que os jovens, não sei que essa geração, não sei o que, mas saiu um estudo que nunca teve uma geração que teve que enfrentar uma concorrência tão grande, né? Que está que tem que enfrentar tudo, todos, né? Precarização do trabalho, menos salário. A hiperprodutividade não afeta só o trabalho, né? Porque no trabalho, mas na verdade a gente tem, eu acho que teve Jonathan Haidt que coloca a geração ansiosa. Então ele cita justamente a saúde mental dos jovens, né? E até a minha geração, que gosta de... E a rotatividade, olha como isso impacta na economia por causa disso, né? Por causa os jovens não estão aguentando tanto que aumentou aqui, o Brasil tem o maior índice de rotatividade de emprego, mas no mundo inteiro tem aumentado. A média é menos de 2 anos mesmo emprego. Então daí isso gera para que a empresa não vai ter investir no trabalhador, porque sabe que vai ficar menos de 2 anos e vai... Quem investir no que é custo? Exatamente, não melhora, não investe na mão de obra, né? No capital humano, enfim. E isso porque o trabalhador ele está cada vez mais, ele tá querendo achar, mesmo que ele ganhe um pouco menos, mas ele quer mais tempo de lazer. Né? Então, olha como tudo isso está interferindo. Isso tem a ver com a felicidade. Felicidade, todo mundo fala feliz. Mas é isso. Então, finalizando, o trabalho está ótimo, excelente. Né? Estou saindo mais das contribuições. E você vai mandar um artigo também para o evento? Ou só um resumo que você mandou? Eu mandei o artigo completo. Gostei bastante, parabéns também para as outras autoras aí. O máximo eu falaria, gostei que você trouxe não a legislação, mas MR, tudo que é mais fácil. E no máximo eu acrescentaria se tivesse uma questão das negociações coletivas. Não, perfeito. Essa menciona lá, sabe? Obrigado, viu? Parabéns. Bom, agora vamos seguir para o último artigo do dia. Pois dela não tem. Sim, não é isso. Eu só vou fechar, depois eu fecho. Perfeito. Então, agora, a Ana Rafaela, né, de novo para Janet,
que não está aqui hoje, né? Ele está presente online? A Janete, ela conseguiu porque ela está em Portugal. Tudo bom, Janete? Que bom escolher aí. Ainda tem considerado. Bom vê-lo, estamos vendo você. Isso, estou Nós aqui. ouvimos bem? Tudo bem? Ah, tá em Coimbra. Tá em Coimbra. É Coimbra que você está, professora? É Coimbra? Oi? Oi? Eu estou ouvindo bem, acompanhei todo o debate da minha querida aluna Natália, né? E agora estou aqui também para dar todo o meu apoio, minha solidariedade e acompanhar os debates que também muito me interessam, né? Que também são objeto do meu pós-doutoramento aqui em Portugal, aqui na Universidade de Coimbra, né? Bacana, muito bom tê-la aqui, professora. Então, agora, as duas vão apresentar o trabalho Teletrabalho e a Dupla Jornada Feminina, reflexões sobre a divisão sexual do trabalho. Então, Porque eu consegui deixar o meu. Deu certo, Perfeito. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Rafaela, eu sou graduanda em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E com a professora Janete, né, a gente escreveu esse artigo que vai tratar do teletrabalho, da dupla jornada feminina, refletindo sobre a divisão sexual do trabalho. Então, esse artigo, ele visa aprender como que o teletrabalho, apesar de trazer essa solução moderna e flexível de trabalho, ele também acaba reforçando algumas desigualdades de gênero e sobrecarregando o gênero feminino muitas vezes. Então, para iniciar, eu vou apresentar algumas características jurídicas do teletrabalho. Então, o teletrabalho, ele ganhou mais destaque no Brasil com a reforma trabalhista, né, em 2017, que tem um capítulo específico na CLT, o capítulo 2A, para tratar do teletrabalho. Mas foi com a pandemia do coronavírus que ele realmente explodiu no Brasil, por ser uma solução que garantia o isolamento social e também evitava demissões em massa na época. E mesmo após o fim da pandemia, ele perdurou, e perdura até o dia de hoje, por ter uma solução vista como flexível e também por ser menos onerosa para o empregador. E daí, em 2022, a Lei 14.442, ela inseriu algum dispositivo na CLT, modificou alguns outros, e alguns sobre o teletrabalho. Um deles é o artigo 75B da CLT, o CAPT, que ele vai trazer a conceituação desse regime. Então, o teletrabalho, ele é conceituado como sendo essa modalidade de trabalho em que o empregado exerce suas funções fora das dependências do empregador, por meio de tecnologias de informação e comunicação. Daí, o parágrafo 2º, também do artigo 75B da CLT, ele vai trazer as 3 modalidades de teletrabalho. A primeira delas é o teletrabalho por jornada, que é a remuneração do trabalhador leva em conta o tempo que ele permaneceu à disposição do empregador. Já o teletrabalho por produção, ele vai levar em conta o tempo, ele leva em conta, na verdade, a quantidade de serviços efetivamente entregues ao empregador. O teletrabalho por tarefa, e a remuneração é baseada no cumprimento de metas em um prazo determinado pelo empregador. Porém, o parágrafo 3º, também do artigo 75B, em conjunto com o inciso 3 do artigo 62 do CLT, eles excluem os teletrabalhadores por produção e por jornada do capítulo 2 do CLT, que trata da duração do trabalho. Então, não existe essa obrigatoriedade de controlar a jornada de trabalho para esses teletrabalhadores. E daí, esse fato, tomado muitas vezes com uma pressão constante para o empregador para atingir certo nível de produtividade, de eficiência, às vezes atingir até metas inalcançáveis, acaba excedendo a duração normal do trabalho previsto constitucionalmente, de 8 horas diárias e 44 horas semanais, tendo essa maior sobrecarga para esses trabalhadores. Então, essa jornada exaustiva, flexível, é muito comum nesse regime, no caso, para ambos os gêneros. Mas quando a gente se volta para a realidade feminina, a gente percebe como que isso acaba sendo um pouco mais prejudicial. Então, entrando mais especificamente sobre essa questão, é importante a gente mencionar como que a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela foi uma conquista depois de anos de luta, porque por muito tempo foram consideradas apenas como aptas a desenvolver o trabalho doméstico. Porém, embora elas tenham conquistado inúmeros direitos, a sua inserção no mercado de trabalho ainda é marcada por muitas dificuldades, muito por conta dessa divisão do sexual do trabalho, que é uma forma social de dividir o trabalho, em que o trabalho produtivo, de maior prestígio e reconhecimento social destinado para os homens,
quanto o trabalho mais reprodutivo é destinado para as mulheres. Então, embora elas tenham ampliado essa sua participação no mercado de trabalho, essa forma de dividir socialmente o trabalho está muito enraizada na sociedade. Então, por conta disso, as mulheres elas acabam acumulando as duas funções, então acumulando o trabalho profissional e os afazeres domésticos, configurando essa segunda jornada quando elas chegam em casa. Isso, inclusive, é demonstrado por dados do IBGE, que mostram que as mulheres elas acabam dedicando 73% a mais de tempo em tarefas domésticas do que os homens. Então, a consequência disso é essa maior sobrecarga feminina e essa dupla jornada, né? E quando a gente olha para o regime do teletrabalho, essa dupla jornada acaba se intensificando ainda mais, essa sobrecarga, né, para as mulheres. Então, por conta da Lei 14.442 ter excluído os teletrabalhadores, né, por produção, por tarefa, do controle de jornada, é comum essas jornadas prolongadas, o que já é prejudicial para homens e mulheres. Quando a gente olha para a realidade feminina, além dela ter que cumprir essas jornadas prolongadas do teletrabalho, né, elas ainda precisam chegar em casa e cumprir essa segunda jornada, né, delas. E ainda é mais preocupante quando a própria legislação ela incentiva a adoção desse regime para as mulheres. Então, a Lei 14.457 de 2022, que institui o programa Emprega Mais Mulheres, ele incentiva a adoção desse regime para o gênero feminino como uma forma de apoio para a maternidade. Mas quando a gente já vê que o próprio regime do teletrabalho já é regime para essas problemáticas, quando a gente vai para uma própria legislação brasileira incentivando esse regime, às vezes acaba, né, reforçando essa divisão sexual do trabalho e reforçando essa ideia estereotipada da sociedade que esses afazeres, né, são sempre destinados para mulheres. Então, o efeito dessa sobrecarga, desse acúmulo de funções que elas precisam exercer simultaneamente, trabalho doméstico e trabalho profissional, aumenta os casos de estresse, muitas vezes é o caso de depressão, e muitas vezes também é o caso da síndrome de burnout, né, que foi comentado já, que é caracterizado por esse colapso emocional e físico por conta de uma exposição constante do trabalhador com meses de trabalho exaustivos e degradantes. Inclusive, um apontamento feito pela Folha de São Paulo apurou que houve um aumento de 54% nos casos de síndrome de burnout em mulheres entre os anos 2022 e 2023, mostrando essa sobrecarga, né, justamente nesse período pós-pandemia, que esse regime está mais presente no Brasil, né? Então, já indo para a conclusão, a gente pode concluir que o teletrabalho, apesar de parecer essa solução moderna, né, e flexível de trabalho, muitas vezes ela acaba reforçando essa divisão sexual de trabalho e reforçando essa desigualdade de gênero muito presente na sociedade. Então, eu acredito que para ser uma ferramenta de progresso, ela precisa ser acompanhada de algumas mudanças, tanto legislativas quanto culturais. Inclusive, no meu artigo eu proponho uma forma, né, uma forma legislativa, que seria as licenças parentais igualitárias, que é igual na Suécia. Então, na Suécia, existe uma licença parental remunerada de 480 dias, em que metade é destinada para cada genitor. Então, 240 dias para o pai, 240 dias para a mãe. Então, de certa forma, isso acaba incentivando essa presença masculina, tanto nos cuidados infantis, e, consequentemente, também nos cuidados domésticos, né? E acaba até ajudando a volta da mulher no mercado de trabalho por ter esse apoio. E essa realidade é totalmente diferente da realidade brasileira, né? Porque no Brasil é concedida uma licença maternidade de 120 dias e uma paternidade de 5 dias. Então, mesmo que a presença materna depois do nascimento da criança ela é muito importante, muito por conta da amamentação, a criança precisa da mãe, mas esse tempo ínfimo concedido para o pai ele acaba reforçando essa divisão sexual do trabalho, reforçando essa visão de que esse trabalho é só da mulher e o pai não tem muita participação. Então, eu acho que seja algumas mudanças sociais para realmente essa ferramenta conseguir ser esse progresso, essa forma moderna de verificar. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Rafaela. Espero também que a Janete tenha gostado da apresentação da aluna. Muito orgulhosa. Que Muito bom, orgulhosa, professor. que bom. Agora passo a palavra para o professor Fábio, para as suas considerações. Antes de eu fazer minha palestra, eu queria parabenizar a Rafaela pelo tema, da professora Janete. É um tema muito importante porque também é um tema muito prático. Como eu vivo há 15 anos, né, em Portugal e Espanha, os meus colegas, homens, todos eles ficam 6 meses de licença, junto com as mulheres. Agora, nesse momento, estou dando uma aula em Lisboa e as inúmeras disciplinas que eu assumi a mais,
É porque o meu colega tá em casa. A esposa dele teve o filho em agosto. E eu acho que é daqui até janeiro, fevereiro, em casa, né? Cuidando do bebê, né? Junto com a esposa. Claro, mas é um problema lá. Olha o problema, vou dizer o problema que é lá. Não dele. Ele é empregado de uma universidade e tem a lei trabalhista a favor dele. A mulher dele é advogada e contribui como advogada na segurança social dos advogados. Só que para ela não tem direito de 6 meses. Porque, como ela é autônoma, advogada autônoma, e contribui com a caixa dos seus advogados, os próprios advogados não criaram lei para proteger as mulheres advogadas. Ou seja, ele, homem, tem mais direito, sendo que ela é mulher. Aí é um grande contrassenso e ela, ou seja, ela vai ficar também 6 meses, né? Só que ela não vai ter a proteção social aos 6 meses, porque como autônoma não há essa proteção como advogado, deveria ter. E ele, como professor e homem, tem a lei que precisa os homens apoiar na prestação, apoiar toda A cidade já está atrasada nesse sentido, né? De dessas legislações, de cobrir todos esses aspectos. Já os meus colegas espanhóis já têm a igualdade com as mulheres. Porque, seja, as advogadas da Espanha têm direito, mas os que eu conheço, meus amigos homens que eu conheço, são casadas com mulheres que não são do direito. Então, eles ficam 6 meses até 9 meses em casa junto com as esposas. São 5 dias. Mas isso é muito bom. Eu não casei ainda, né? Mas eu quero casar. Se eu puder me beneficiar desses 3 meses, vou querendo meu dinheiro também, né? Então, Até porque você não vai estar descansando, você vai estar cuidando. Trabalhando em casa. Mas é um tema que no Brasil, eu acho que vai ter um debate. Eu acho que no Brasil, além desses tempo, eu acho que 120 dias é muito pouco tempo para uma mulher. Deveria aumentar para pelo menos 5, 6 meses. E eu não vejo as feministas brigar por isso, né? Já que existe uma pauta política das feministas e elas não brigam por isso. E eu acho que elas deveriam brigar mais, né? Para aumentar o tempo das trabalhadoras e também do seu efetivo do marido, do homem, né? Que são companheiros. Não tá, mas eu não vejo ninguém falar sobre isso. Olha que eu já vi tantas mulheres, nunca vi nenhuma feminista pregar esse direito que deveria ser mais forte para a mulher, né? Não sei se tem a ver com a economia, agora eu quero isso aí. Total também, total. É que aqui, inclusive aqui no Brasil, foi aprovado, né? Ou está para ser aprovado, mas eu sei que passou no Senado. É um projeto de lei para expandir a licença paternidade aos poucos. Porque nós temos um problema que é déficit da Previdência. Porque quem arca enquanto a mãe está de licença maternidade é o INSS. Né? E nós temos um déficit gigantesco, né? E tende a piorar porque a população está cada vez sendo mais idosa, cada vez as pessoas estão tendo menos filhos para contribuir, daí aumento da informalidade, esse pessoal informal não contribui para o INSS. Então, o difícil mesmo é saber alocar esses recursos, porque, obviamente, eu sou super favorável também a aumentar para até países nórdicos, né, com um forte sistema de proteção social, eles chegam a ter 1 ano de licença, do pai e da mãe. Eu achei muito interessante a tua ideia. Nisso, eu acho que os sindicatos eles podem, com certeza, lutar também para locais, mas nisso eu acho que a legislação também, em geral, também tem que avançar. Já tem avançado, né, graças a Deus, mas, enfim, licença parental, eu acho que é super importante. E até tem projetos, né, não é o que foi aprovado. Foi aprovado ainda, o homem vai continuar tendo menos, mas vai ter mais. Ainda vai ter menos que a mulher. E vai ainda continuar reforçando essa desigualdade que você traz no seu artigo. Mas eu acho super importante também ter a flexibilidade dos pais poderem escolher também. Aqui na PUC eu acho interessante um casal de amigos meus que faz doutorado, né? Eles acabaram de ter filhos, eu até perguntei, nossa, como é que fica? Tipo, você tem que vir para aula, não sei o quê. Eles falam que a instituição, a PUC, dá para eles não precisarem cumprir os créditos, doutorado e tudo, dá para eles uma licença parental e eles podem se dividir ali. A mãe pode ficar 3 meses sem vir para aula, o pai pode ficar 3 meses, eles dividem como eles acharem melhor. Então, a gente pode avançar nisso, ó, precisa ter um debate maior para ver a viabilidade, até porque agora também tem aumentado muito o número de casais homoafetivos, eu acho, olha como também, olha como é que isso também pode reforçar o preconceito. Daí do casal de homens ganha licença maternidade e outra paternidade.
Daí também estava no STF a discussão, as duas mulheres têm direito, as duas têm direito à licença maternidade, daí o STF decidiu recentemente que não, que uma tem direito à licença paternidade. Mas fica chato, né? Também a mulher recebendo a paternidade, o homem recebendo a maternidade, mas é assim, então eu acho que tinha que criar, igualizar tudo, até para reduzir a desigualdade, tudo. A licença parental. Eu acho que até o nome. Até o nome com certeza, né? Ajuda a reduzir a desigualdade e preconceito. Né? Com certeza, em todos os países do mundo, Espanha, Portugal também deve ter, mas deve ser bem menos que aqui, porque tem essa paridade. E eu queria falar que eu aprendi muito no teu artigo, né? Apesar de eu estudar, quando eu trabalho e tudo, eu não sabia que que a lei que foi aprovada em 2022, eu não tinha lido as consequências. Mas, e até eu presido a Comissão de Análise Econômica da OAB Paraná, e a gente estuda muito as consequências da lei, porque às vezes o legislador tem o intuito de proteger a mulher aqui, mas a gente vai ver na prática as consequências são outras. E aqui é bem o que você falou, eu não tinha pensado nisso. Eu olho como. Eu sempre pensei, que bom que o teletrabalho vem para ajudar, né, a mãe que acabou de ter filho, até o pai que teve filho. E não, agora você me fez mudar de ideia, ver como isso, na verdade, mais sobrecarrega. Sim, exatamente. Outra, eu vejo, não sei se eu coloquei um artigo, é que eu trabalho esse tema do teletrabalho amplamente no meu TCC. Então, o capítulo da jornada feminina é mais um subcapítulo. E daí eu detalhei mais no artigo. Mas eu falo também, outra solução também seria retirar, eu acho que um outro problema também do teletrabalho está justamente nessa exclusão do controle de jornada. Então, até o doutrinador, né, Luciano Martinelli, até fala que não tem muito fundamento para ter essa exclusão, justamente porque o artigo 6º da CLT ele fala que os meios telemáticos de coordenação jurídica eles são equiparados aos meios pessoais. E tem meios de subordinação, tipo, até, eu acho que, na minha opinião, o mais eficiente seria o sistema login e logout, inclusive esse que o Luciano Martinez fala, porque você consegue controlar melhor. Mas tem outros meios também, já cliques, mouse, mas eu acho que esse você consegue ver quando ele entra no sistema da empresa e quando ele sai. Eu acho que esse seria o ideal. Então, existe meios. Eu acho que o teletrabalho precisaria dessa normatização diferente, tirar essa exclusão, que não tem muito fundamento para ter isso, e juntamente com essa mudança também, isso ajudaria ambos, todo mundo, né, mulheres e homens, o teletrabalho. Mas aí, quando a gente olha para a realidade feminina, já ajudaria também, e essa questão também dessas mudanças, no caso da licença parental, também ajudaria, então, isso ajudaria mais ao aspecto feminino. Então, acho que juntamente devia ter essas duas mudanças na legislação brasileira. Não, bacana, eu gostei bastante, aprendi, né, como eu disse, né, não sabia das sequências, né, às vezes a lei, como eu falei, vem, né, e ela não consegue ser eficaz, não consegue ser eficiente, esse é um caso, né, ela veio para melhorar a vida da mulher e, no fim, só piorou, né, tem muitos dados que você trouxe, né, de aumento de burnout, achei bem interessante. Uma só coisa, e isso também vale para todos, mas é só porque eu reparei logo quando eu estava vendo aqui, porque você trouxe um dado, né, que teve um crescimento de 54% entre as mulheres e só 12% entre os homens. Daí eu fui ver de onde você tirou os dados, daí você colocou aqui o nome do site de notícia onde você tirou. Só que o que é importante, se você for publicar numa revista acadêmica, principalmente de renome, é você procurar a fonte original. Por exemplo, as notícias vão colocar Globo, Estadão, Jovem Pan, enfim, vão colocar lá, mas eles tiraram aqueles dados de algum lugar. A não ser que eles tenham produzido, né, tenham ido lá em campo fazer esses dados. Eles produzam, eu sou contra a citação de jornal. Eu sou contra esse dados, não foi ele que produziu, se foi ele que fez a... Mas tem um recorte político, tem um recorte de interesse por trás. Uma notícia de jornal é completamente inválida para a citação científica. Pode ser propósito. Aqui você chama de Marie Claire, né? Mas, por exemplo, daí eu até entrei aqui no celular para ver de onde veio essa notícia. Veio de uma instituição, Google Workplace, né? Que é uma ONG e tal. Enfim, eles que coletaram esses dados e tudo mais. Uma ONG mesmo, uma ONG é perigosa. Você pode até citar, mas com certa cautela, porque qual que é o motivo aí? É a lição científica. A ciência, ela produz o conhecimento com base em dados. E esses dados têm que ser colhidos ou fontes originárias, no nosso caso, leis, regulamentos, ou doutrina, né? Doutrina também tem uma fonte originária, embora a doutrina não seja fonte de direito, mas é uma fonte de conhecimento. E revistas científicas passaram pela avaliação pelos pares. Né? Tentar sites, blogs, essas citações, eu, se sou revisor, dou inválida a citação e peço para mudar.
Mas Para quando ela todo mundo, né? Então, Estava pensando aí a vida acadêmica. porque a vida acadêmica no começo a gente não sabe, a gente acha que a vida de migalhas é importante, mas não vale nada para nós. Pode valer para advogado, para notícia, vai para nós, vale A vida acadêmica precisa ter um forte metodologia científica, né? Até, por exemplo, você vai, e isso que o professor falou também. Eu não conheço essa Woman in the Workplace, né, que gerou esses dados, mas é importante ver como é que é a metodologia. Eu dá mais trabalho, sim, mas daí é um embasamento maior. Que nem instituto de pesquisa. Eu posso, por exemplo, é que nem eu fazer uma pesquisa aqui que vai votar para presidente. Daí você fala, vai votar no fulano. Olha, aqui, de acordo com o Instituto Gustavo Miró, 100% vai votar no X. Entendeu? Não, e ele pegou o dinheiro dele e fez uma pesquisa. Exatamente, entendeu? Daí imagina você mencionar, viu? O Instituto fala que eles têm 100% de voto. O meu pai, ele acredita numa notícia do WhatsApp. Então, ele acredita, não, eu acredito no meu pai. O que o senhor acreditou? Foi um jornalista que falou. Pior pessoa para falar, todo mundo pode falar qualquer coisa. Você tem que ir lá, por exemplo, agora, o Instituto, só que eu peguei o Instituto de Pesquisa, você vê, por exemplo, o Datafolha, ele vai lá, ele pega, por exemplo, recortes sociais. Né? O Brasil tem 51% de mulheres, então 51% das pessoas que ele vai entrevistar são mulheres. O Brasil tem 60% de negros, então vai 60% das entrevistas, tudo, né? E ele especifica a metodologia dele. Então, por isso, essa parte metodológica de dados é muito importante, né? Então, só a única dica. Então, vai ensinar outros minutinhos para eu falar, tem 10 minutos, né? Para acabar o meu. Mas obrigado, então. Obrigada. Parabéns aí. Obrigado. Para tentar compartilhar essa pergunta, tá? Eu compartilho o meu aqui. Está compartilhado o seu ali, você consegue tirar? O professor Fábio da Cruz. Quer me apresentar? Eu já continuo. Acho que vai. Quer fazer a apresentação? Eu? Ah, tá, desculpa. Então, agora, né, para encerrar o nosso painel, o professor Fábio da Silva Veiga, da Universidade de Lusófona, em Lisboa, vai expor aqui um pouco da sua pesquisa. Por favor, professor, tem a palavra. Obrigado, Gustavo. Queria cumprimentar todos os seus colegas. Foi um painel muito interessante, o painel teve correlações de trabalho. E eu escolhi um tema que tem a ver com a nova diretiva europeia, chamada Diretiva sobre Sustentabilidade e Due Diligence das Empresas. E essa diretiva, ela trata de vários temas. Ela trata de temas, por exemplo, de direitos, relações entre empresas e direitos humanos, empresas e saúde, né, coisas, por exemplo, que a colega comentou sobre saúde no ambiente de trabalho, que sempre é um dos problemas. Essa diretiva trata também de saúde pública, trata de direitos mínimos de mulheres, de igualdade de gênero, várias coisas. Só que é um documento que nasceu no ano 2022, uma proposta do Parlamento Europeu, foi aprovado em 2024 e era começar a valer a partir de 2026, é do ano que vem. Contudo, nós tivemos um grande problema de ordem global, a guerra na Ucrânia, que fez com que faltassem recursos recursos para a população, como energia, alimentos, né? Muitos questão de alimentos na Europa. E, e a lei, essa lei, que eu vou comentar aqui já para vocês, eu tenho pouco tempo, ela está no momento de certa paralisia. Eles pararam a lei porque eles precisam, a Europa precisa de um tempo para voltar a produzir no ritmo que eles precisam. Basicamente, assim, qual que é o recorte que eu queria falar? Já é uma diretiva que ela trata de temas internos da Europa, mas ela buscou, que mais nos vale aqui, ela buscou, no seu texto, inspirações, né? Inspirações de Pop Filó, que é um dos instrumentos mais importantes nas relações privadas no mundo. Né? Já como uma empresa, e eu estou falando que empresa, ela quer vender ou comprar, né, internacionalmente, ela se baseia em normas que são normas de factual, são normas de orientações, né, são guias, como, por exemplo, guias da OCDE, ou guias da Organização Mundial do Comércio, outros guias das Nações Unidas, etc. Só que essas normas de factual que existiam na União Europeia, no mundo, elas não tinham um poder tão vinculativo, tão forte. Um poder para obrigar as empresas, por exemplo, não explorar trabalhadores dos países periféricos. Né?
Porque as normas elas falam assim, olha, por favor, você empresa, quando você for operar na China, Taiwan não é possível, por exemplo, lá em África ou na América Latina, você respeite a dignidade humana dos trabalhadores. Respeite o número de horas de uma mulher que está grávida, que ela não pode trabalhar mais 10, 12, 14 horas. Nesses países obrigam as mulheres a trabalhar até 16 horas. Uma criança que tem 8 anos, 12 anos, não pode trabalhar, mas esses países vai permitir. Então, essas normas elas só elas orientavam as empresas. Só que essas normas elas não são suficientes, né, para regular a questão da dignidade das pessoas, especialmente nessa temática. E aí a União Europeia, em 2000, então são essas que eu estava falando, eu falei algumas, né? As duas que elas são mais das Nações Unidas, a própria Organização Internacional do Trabalho também são vários documentos internacionais desses anos 60, 70, a própria Organização de 2000, 2006, 2017, e todas essas normas elas serviram de suporte para que tenhamos, né, mais para o futuro, normas nacionais, né? Então, leis nacionais, que essas leis nacionais já são de caráter de hard law, ou seja, países como França, Holanda, Alemanha, Noruega, né, a própria Califórnia, né, que é muita autonomia, são seis estaduais, sabe, do Reino Unido, Austrália, eles criaram leis para proteger determinados setores que as empresas se relacionavam. Entre esses setores, todos têm a ver com as leis trabalhistas. Só que, por exemplo, na União Europeia, nós temos 27 países na União Europeia. Desses 27 países, só tínhamos ali 4 né, países: Alemanha, Noruega, França e Holanda. Só que só esses países regularam, mesmo assim regularam de uma certa forma. Então, o que a União Europeia fez? A União Europeia falou: temos que melhorar, né? Temos que ver quais são as decisões que vão ser identificadas e criar um novo sistema em que todos os 27 países eles possam ser abrangidos. Por isso, em 2024, né, eu quero essa diretiva de devida diligência de risco corporativa, que obrigou, né, a obrigar, não obrigar aos países que têm as suas cidadanias criarem leis em que essas leis podem identificar, prevenir, mitigar e remediar efeitos negativos em relação às grandes direitos humanos e o meio ambiente, que é um fator muito importante. Mas essa norma, que ela já em vigor no ano que vem, ela sofreu uma alteração em 2025, esse ano, em 2025, que era uma outra diretiva da parada, né? Uma software para longe, e só a partir de 2027 e 2029 nós vamos ter a aplicação dessa lei para todos os estados. Né? Porque, só para comentar o que é uma diretiva. Uma diretiva é uma norma europeia que, de uma certa forma, obriga os estados a transpor aquela norma para o direito interno, né, as leis nacionais. Só que não é uma aplicação direta. Né? Tem que fazer todo o processo legislativo pelo parlamento. E é uma questão também de obedecer, né, um pouco à vontade da União Europeia. E isso faz com que as ONGs, OTS, a partir de 2027, 27, né? A partir de 27, criem essas normas de proteção para o seu sistema jurídico. E o que eu queria fazer só uma ponderação aqui? Para mim, é uma questão que posso falar, eu não falo mais isso só sobre esse assunto. Mas o mais importante é que nós temos um problema de ordem que não é um problema econômico a guerra, mas ela pode trazer um problema econômico para a Europa. Então, o que eles fizeram? A Europa percebeu, se ela mantiver essas normas do jeito que foram criadas, vai haver um certo risco social com relação ao sistema energético, né? Que é o maior problema hoje na Europa. Energia, porque ele dependia da energia da Rússia, né? O gás russo. E a Rússia cortou a fonte de energia para a Europa, porque estão em guerra. Há razões por trás disso, para mim, é muito mais do que essa matéria, mas há razões. Então, Portugal, o que fez? A Espanha, todos os países, eles reativaram usinas de gás, carbono, de gás mineral, de carvão mineral, reativaram as nucleares, e etc. E
de certa forma, eles foram obrigados a fazer isso para dar uma garantia que há energia no país e que há, também, nos países todos, que há condições para eles enfrentarem a produção, porque eles precisam de energia para produzir. Mas isso é refletido pelos outros direitos, né? Os trabalhadores e os outros direitos mais que eram cobertos por essa diretiva. Então, muito que vem da lei, que a lei propõe fazer, muito que a lei propõe fazer, não dá para ser feito em determinados momentos, né? Então, na minha opinião, e é o que eu venho estudando nos últimos tempos, nós temos um grande fator de regulação dos direitos humanos e dos direitos laborais, né? Para empresas que estão produzindo fora da União Europeia, e elas têm que seguir essa norma europeia, mesmo atuando fora da União Europeia. E aqui eu teria que explicar muito isso, mas não vai dar tempo, mas só para vocês perceberem que quando essas normas são criadas, elas, ao mesmo tempo, elas não são, de uma forma rígida, é, é, obrigadas a ser feitas naquele tempo que for proposto. Por quê? Porque é o que os fatores por trás, como o fator, por exemplo, da guerra. Né? Então, eu percebo que nós temos assim, um alto valor dos princípios fundamentais da União Europeia na criação das normas, isso de fato existe, e que as empresas europeias têm que se comportar no mundo, têm que se comportar conforme esses valores. No entanto, se há um risco, como é agora o risco energético, nós não vamos colocar as leis profissionais, vamos esperar um pouquinho, porque é mais importante nós termos energia para produzir nesse tempo e no futuro nós mudarmos as normas, né? Mas hoje no escritório que estava lá, os colegas perguntou, pô, mas isso que a Europa faz, queria implementar seus valores para fora do território europeu, que é significa isso, né? Essa diretiva não é algo assim de impor na cultura de outros países, que eu queria dizer, para. Mas, imagina uma criança do Afeganistão que trabalha, ele ganha €1 por dia para trabalhar. Então, agora, se essa empresa europeia vem para lá, ela não vai ter nem €1 por dia. Não é isso. Né? Por quê? Agora, não é porque ganha migalhas que nós vamos autorizar que fique nesse sistema de forma permanente. Né? O que a União Europeia faz? Não. Se é preciso produzir fora e tem que produzir, porque é uma necessidade, às vezes não consegue produzir dentro do próprio território europeu, não, essas empresas vão ter que chegar lá, em vez de contratar uma criança, contratar um adulto e pagam como tem que ser. Né? Eu pago o mínimo, talvez o mínimo salarial que é no país. Né? Hoje nós temos, por exemplo, acho que a própria Venezuela colocou um salário mínimo de $1, né? É algo fora da nossa mente, né? Mas tem um país que tem uma proteção, por exemplo, no Brasil, acho que é €200, né? O salário mínimo do Brasil, R$ 1.500, mais vezes por 6, €40, né? E para a Europa, é bem popular, na média de €30 conforme o país, né? Mas só para vocês perceberem, o que eu queria comentar é que, dentro, a partir da perspectiva da União Europeia, existem normas, estavam lá, influenciam várias áreas do direito, como o direito laboral, e essas normas elas vão passar a ter eficácia no mundo inteiro. Então, uma empresa europeia que vier no Brasil e transgredir a norma europeia, ela vai incorrer em responsabilidade no território europeu, que é mais interessante. Por exemplo, vamos imaginar que aqui houve danos, né, numa empresa, caiu terra, matou 50 pessoas. E o direito brasileiro não deu devida compensação. Essas pessoas poderão entrar em juízo contra uma empresa europeia se essa pessoa se encaixar na norma, né? Se essa empresa se encaixar na norma e pedir indenização do território europeu. Que é, por quê? Porque o nível de moralidade, de valor deles vai afetar essas empresas com o resto do mundo. Que é uma coisa muito interessante, a perspectiva da extraterritorialidade das leis é muito interessante, mas também que envolve muito conhecimento por trás dessa matéria e a gente pode conversar em outros eventos sobre isso. Era só esse assunto que eu queria deixar aqui para mais refletir. E depois, talvez, eu conseguir publicar, né? Obrigado, professor. Apesar do tempo, foi uma brilhante exposição, né? Muito interessante. Inclusive, acho que eu lendo o artigo da Denise, da Ana Júlia, que não puderam estar aqui hoje, tem muito a ver com esse assunto, né? De como tornar o direito efetivo no mundo inteiro. Elas até falam exatamente disso, que em alguns lugares a legislação trabalhista
ela é quase inexistente, não tem proteção nenhuma. Então, eles estavam falando como que essas organizações globais, a ONU, a OIT, poderia tornar mais efetivo para que houvesse regras trabalhistas mínimas no mundo inteiro, né? Para que também para não ter essa evasão de empresas, sempre procurando lugares com mão de obra mais barata para explorar. Então, é interessante. Achei que já achei que fosse aderir ao ano de programa. Reunião da nossa comissão, quando o Fábio está palestrando. Valeu, um abraço para todo mundo. Mas é isso, pessoal. Então, eu queria agradecer a participação, claro. Por encerrado, acho que o Vinícius pode parar de gravar já, né? Mas agradecer o apoio do professor e quem está online.